sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor, com a sua permissão, com a sua conivência, com a sua companhia. Hoje, um programa para lá de especial. Eu sei, você já tinha se despedido de mim na outra segunda-feira, não é isso? Mas eu disse a vocês, eu disse que uma pauta muito especial me foi pedida e que eu ia tentar reunir pessoas muito importantes para falar desse assunto e, se conseguisse, voltaríamos nessa segunda com esse tema, que eu gostaria que você ficasse na sua sala, sentadinho, quietinho, ligasse para as pessoas e dissesse, vem com a gente. Vamos nos juntar ao Sexo, Arroz e Internet, porque hoje aqui é formada uma rede de apoio, uma rede de inteligência, uma rede de estudo, uma rede de compreensão. No tema de hoje, as nossas convidadas excepcionalmente já se conhecem, pelo menos de nome. Elas também já sabiam que tema era, obviamente porque a pauta vai tocar você. Ou pelo menos é o que nós gostaríamos. Então eu quero te convidar porque o Sexo, Arroz e Internet começa agora. E o nosso tema hoje, na sua companhia, com a tua ajuda, liga para todo mundo, é autismo. O que nós sabemos? Se você sabe o suficiente, liga, participa com a gente. Se você não sabe, não desgrude da TV, porque eu estou com pessoas muitíssimo afiadas nesse assunto para esclarecer não só a sua dúvida, mas a dúvida de qualquer um que quiser participar do nosso programa. Programa ao vivo, meu telefone ainda está com som, viu, convidadas? Vou tirar, seja lá quem for que me mandou essa mensagem, depois eu leio e respondo. E já vou apresentando para vocês os nossos convidados. Eu vou fazer uma confusão tão grande, muito embora elas me facilitaram a vida, porque são 3 Carolinas, 2 Anas e uma Maria. E tem uma que eu já vou começar por ela, justamente porque ela não vai me dar nenhum tipo de confusão. Doutora Gláucia. Doutora Gláucia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco, sobretudo num programa tão especial e para falar de um tema tão importante. Bom, obrigada pelo convite. Bem, obrigada pela oportunidade de falar de um tema realmente muito importante. Vamos lá. Aí ao meu lado direito eu tenho uma das Carolinas. Essa, Maria Carolina. Maria Carolina, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada. Seja bem-vinda ao Sexo, Arroz e Internet. Temos aí 1 hora para discutir esse tema. Ótimo. Estou ansiosa para. Eu também. Ao lado dela, eu tenho outra Carolina, só que Ana e Hugo Cione. Acertei! Ana Carolina Hugo Cione, guardei o sobrenome dela. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje, nesse momento tão importante do Sexo, Arroz e Internet. Eu que agradeço a oportunidade. Eu deixei ela por último, porque muitos de vocês já ouviram falar dela. Eu, pelo menos, já tinha ouvido falar dela e estou tendo a honra de conhecê-la hoje pessoalmente. Ela tem um sobrenome que me é muito familiar, porque vocês sabem, eu conheço a Mariane de Felício, a Karine de Felício, tem um monte de Felício que eu conheço, mas eu estou aqui hoje com a outra Ana Carolina, que essa é Felício e aceitou estar aqui conosco no Sexo, Arroz e Internet, o que muito me honra. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Mara, pela excelente oportunidade para nós. Que bom, porque aí antes da gente começar o nosso assunto, e o que traz vocês aqui é uma coisa bastante singular e um evento muito singular que vai acontecer em Ribeirão Preto agora no próximo mês. Mas antes disso eu queria falar com você para que você participe conosco. Você tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida especificamente sobre o tema ou sobre o evento que vai acontecer... Gente, caiu do cenário, foi isso? Caiu alguma coisa, né? Mas se você tem, voltando ao assunto, então se você tem alguma participação, liga pra gente, porque nós vamos responder as suas dúvidas. Não ligue, porque hoje não haverá nenhum tipo de intervenção com rede social ou com qualquer outro tema que não seja pertinente ao programa, tá? Conto com vocês e a gente já vai começar. Mas você sabe, fique ligado na nossa rede social. De vez em quando eu dou uma espiadinha, de repente eu respondo pra você, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá e eu quero saber o seguinte... nós nos reunimos aqui hoje, nossa, parece coisa de centro espírita, né? Estamos todas aqui reunidas hoje para falarmos sobre um tema que as pessoas conhecem muito pouco, não é, doutoras? Então, antes de falar deles, eu queria que vocês se apresentassem dentro das suas especialidades. Doutora Ana Carolina 1, qual é a sua especialidade? Maria Carolina. Maria Carolina, eu sabia que alguma confusão eu ia fazer. Eu estou aqui representando o Panda, eu sou diretora do Panda, a gente vai ter oportunidade de contar um pouco mais para frente. É um serviço de uma fundação de atendimento a crianças em risco, né? Incluindo crianças do espectro autista.
E eu sou terapeuta ocupacional de formação inicial, e aí eu sou mestre e estou finalizando doutorado em psicologia. É paulistana? Sou paulistana. E está em Ribeirão? Estou em Ribeirão, passando parte da semana, quase toda semana, na verdade, atualmente. E está incluída no evento que nós vamos falar daqui a pouco. E nós estamos como parceiros, né? Uma grande oportunidade para o Panda participar desse evento bonito que é o Te Abraço. Tá, então o Panda é uma fundação. É uma fundação, e aí depois eu gostaria de contar um pouquinho o que a gente faz. Vamos, porque eu estou curiosa. Aliás, o nome é muito simpático. Muito. Adoro muito. Pandas. E depois eu quero entender também esse nome. E depois, se quiser, eu explico o nome do programa, porque todo mundo me pergunta, por que é sexo, arroz e internet? Meu público já sabe. Ana, qual é a sua formação? Eu também sou terapeuta ocupacional, né? Meus atendimentos são atendimentos clínicos, né? De formação, e eu tive a honra de aprender um pouco do que eu sei, ou muito do que eu sei, no sentido do aprendizado na AMA mesmo, daqui de Ribeirão. Tá, a AMA, que é a Associação... dos Amigos dos Autistas. Tá, né? aqui de Ribeirão Preto. Isso, né? Eu sou joseense, eu sou de São José dos Campos e moro aqui há 11 anos. Mentira já. que quem é de São José é joseense. joseense. Que triste isso. Não bastasse ser de São José, ainda é joseense. Então... É joseense. Bom, eu sou são joanense, né, na verdade, porque eu nasci em São Paulo e mudei para São João da Boa Vista. São joanense não é fácil dizer também não, viu? Né? E aí, à frente dela, a doutora Gláucia é psiquiatra. Isso, sou psiquiatra, eu fiz formação em psiquiatria com ênfase infantil e infância e adolescência e trabalho com isso há bastante tempo. Atualmente eu trabalho na AMA. Também trabalham juntas, então? Não, hoje eu não atuo mais lá. Ah, você não está mais na AMA agora, mas as três estão envolvidas com um evento que agora eu vou perguntar para a Ana Felício. Estão? Sim, parceiras também ajudando. Ótimo, então agora eu quero saber de você, Ana Felício, qual é a sua... Se localize dentro desse tema para o nosso público, por favor. Então, eu fui muito tempo mãe, né, saí da minha profissão. A Júlia, minha filha, ela não tem um diagnóstico fechado, mas desde os 6 meses ela começou a apresentar desenvolvimento atípico, já tem 15 anos. Então, eu morei muito tempo fora e nessa volta, agora a gente resolveu abrir uma empresa que chama Jujuba, até em nome da minha filha que chama Júlia. E para a gente poder jogar esse conhecimento realmente pela internet, né? A gente desenvolve aplicativos e plataformas de treinamento, de orientação, de coisas da vida prática mesmo. Relacionado a pais de crianças com pais espectro profissionais e crianças dentro do espectro e qualquer outro tipo de desenvolvimento atípico. Tá, a razão delas estarem todas reunidas aqui é um evento que vocês estão organizando para março, é isso? Nós vamos falar dele, mas antes me chamou a atenção uma coisa na sua fala, que eu acho que é o que chama a atenção de todo mundo e que deve ser o grande dificultador de qualquer pai com criança com esse tipo de síndrome ou qualquer outra. Ela não tem um diagnóstico fechado, desde os 6 meses apresenta alguns sintomas e já tem 15 anos. Isso. Como é que é isso? No começo eu tinha um pouco de angústia, mas eu tive a honra de conhecer o Dr. Gadia, que é até quem está fazendo realmente todo esse evento, ele que está trazendo esse evento e nós estamos realizando para ele. Mas eu tive a honra de conhecer com 1 ano já de idade. E ele me ajudou muito nesse processo de corrida atrás do diagnóstico. E ele sempre me falou, calma, pode ser que o diagnóstico venha ou não venha, mas a gente precisa fazer a intervenção, precisamos tratar. Então, porque o tratamento era o mesmo. Então eu não fiquei mais preocupada e nem angustiada. Fosse o tratamento era o mesmo. Entendi. E quanto antes a gente começasse, melhor. Então, logo quando ela já tinha 1 ano de idade, eu fiquei uns 6 meses aí percorrendo para ver se eu achava alguma resposta. Acabei caindo nos Estados Unidos, no Brasil eu não achei. E Gente, desde que loucura lá... isso. É tão doído ouvir essa frase. No Brasil não tem. Não tinha, pelo menos. Está caminhando. Que bom que e vocês é esse estão o nosso aqui, trabalho unidas nisso. Que bom, fico feliz. para fazer. Fico Mas ainda existem muitos pais e muitas mães, ou mesmo os profissionais que ficam... Espera que ela vai desenvolver, deixa o tempo passar. Mas isso é um erro que quando você percebe que algo não está certo, você tem logo que fazer a intervenção, porque a chance dessa criança ser
ter autonomia, ser independente, uma vida ter uma próxima vida da normalidade, com certeza, ou do às vezes dia a até dia. dentro da normalidade, é muito grande. Tá, qual de vocês pode me dizer que sintomas são esses que aos 6 meses de idade, e depois eu quero o seu depoimento como mãe e não como quase especialista já nesse assunto, mas as doutoras mesmo, não que você não seja, obviamente. Não sou. Já estou te classificando como mãe, mas assim, quais são esses sintomas que pode levar uma mãe a essa suspeita de um espectro autista aos 6 meses de idade? A doutora quer começar? Pedra, como é que é a brincadeira? Vamos tirar no barulho. Não, tem assim tem até cartilha do Ministério da Saúde que é bem didática nesse sentido, assim, de 3 a 6 meses, 6 meses a 12 meses, né? O que a gente espera de um desenvolvimento normal e o que ele pode ter de diferente. Então, nessa idade, por exemplo, uma criança estaria o quê? Né? Ela já estaria, assim, reconhecendo as pessoas em volta, ela já estaria interagindo com as pessoas, coisas que não acontecem nas crianças autistas ou que têm algum desvio de transtorno, um transtorno, né, nesse sentido. Tá, e um pouco mais adiante, com 1 ano? Com 1 ano, por exemplo, eu estaria já brincando mais, começando a falar, começando já a falar algumas frases pequenas ou falando palavras que com frequência não acontecem ou acontecem de forma atípica. Deixa eu ver se eu entendi, doutora. Então é quase que uma exclusão. Se a criança não estiver tendo um comportamento dentro daquilo que se espera ou que é previsto, ou que é dito pela literatura, dito pelos psicólogos, pela experiência mesmo. Pela experiência, inclusive, das famílias, então aí já é um motivo para que a mãe fique em alerta? Já é um motivo para a gente se preocupar. Entendi. Né? Então, assim, eu tenho muito cuidado em falar em sintoma de autismo, porque, às vezes, assim, não existe um sintoma patognomônico, ou seja, certeiro de autismo. Se você tem isso, você tem autismo. É um conjunto de sintomas. Então, assim... Por isso é uma síndrome. Em épocas, por exemplo, tem um filme que as crianças fazem flap, né? Que é aquele movimento, assim. É autista, toda criança que faz flap, as mães acham que é autista. É aquele movimento assim, ou que se balança, ou que fica olhando coisas girando, né? Então, assim, fica essa coisa como se fosse um... Porque Hollywood impregnou isso. Hollywood colocou isso nos filmes deles. A gente já tem que ir para o intervalo comercial, para vocês verem como passa rápido. Antes de eu queria só fazer uma perguntinha. Existem vários níveis de autismo. Hoje o quadro ele é um espectro, né? Então você tem desde casos muito leves e que talvez há uns anos atrás não fossem diagnosticados como tal, até aqueles quadros mais clássicos hollywoodianos. O importante hoje é assim, que se a gente detectar alguns sinais, algumas bandeiras vermelhas, como a gente chama, né? Que o tratamento comece, que a estimulação comece. A intervenção seja precisa. Independente de ter diagnóstico. Dá para elencar, né? esses sintomas mais expressivos? Pontuais. Então a gente vai fazer isso depois do intervalo. Você não pode perder, porque eu tenho certeza que você que tem um bebê, que tem uma criança ainda em desenvolvimento na primeira infância e está muito atento, porque toda mãe está sempre muito atento, você precisa tirar esses fantasmas ou enfrentá-los, porque quando você pega o inimigo de frente, ele fica menor, ele fica mais frágil, mais forte e você vence. Então vamos para o intervalo comercial e na volta comigo, porque nós vamos saber como identificar esses sintomas mais expressivos do autismo. A gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido, me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão, a maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram num pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo.
interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Estamos de volta e não é porque o programa é especial, não é porque ele não era para estar acontecendo e aconteceu em detrimento das minhas férias e tudo mais, que eu deixei, obviamente, de estar me preparando para vir aqui. Sabe o que eu fiz, né? Você sabe, você foi lá também, eu sei que você vai. Eu fui até o DK, fui cuidar da minha pele, fui cuidar do meu cabelo, fui cuidar da minha unha, que aliás já está destruída porque estou fazendo malas, mas estou aqui pronta hoje para fazer o Sexo Arroz Internet. Isso foi sábado, olha que legal. Não precisa se matar aí todo dia, cuidar todo dia de você, não precisa. Vá uma vez no DK, porque bons equipamentos, bons profissionais, bons produtos vão fazer a diferença. Aí durante a semana dá um tapinha aqui, outro ali, dá uma ajeitadinha aqui, melhora o seu humor, come direitinho, vai malhar e pronta. Você está pronta para apresentar um programa de televisão. Não tem mais espaço para apresentador nenhum, mas você está pronta para se sentir bonita. Bacana, né? Então o Estúdio DK é a minha principal dica para você hoje. Não esquece, Denise é a minha cabeleireira e a dona do DK. Minha manicure é a Edilane Lippe, um beijo. E a Charlie, que cuida, faz os meus cachos fakes, aqueles que só duram 3, 4 dias, com meu cabelo é extremamente liso. DK para você é a minha dica principal do programa de hoje, combinado? Bom, voltando aqui, falávamos dos níveis, que isso muito me interessa, e dos sintomas que são mais expressivos para a identificação do... Antes disso, me esclarece uma coisa. Como eu chamo esse transtorno? É um transtorno? Não, é um transtorno. É um transtorno. Como eu chamo? Vou explicar minha dúvida. Porque até outro dia, a gente agora não pode mais dizer homossexual, é homoafetivo. Não pode mais dizer negro, tem que dizer afrodescendente. Não podemos mais... Enfim, os nomes vão mudando e as pessoas que se enquadram nesses títulos, que eu acho uma grande bobagem, se sentem ofendidas quando a gente não acompanha essa mudança e por algum motivo nos referimos a eles de forma inadequada. Então vamos nos ajustar. Como eu me refiro a pessoas, a crianças que são portadores desse transtorno? Como? Você tem assim, coexiste no Brasil 2 classificações, né? Que é a do CID-10 e a do DSM-5. O DSM-5 chegou o ano passado. Que são classificações da medicina, não é isso, doutora? Isso, que são então do DSM-5 você fala em transtorno do espectro autista. Tá. Pelo CID-10, que é a classificação, vamos dizer assim, oficial, se você for pleitear alguma coisa na justiça, INSS, qualquer coisa assim, você falaria em transtorno invasivo de desenvolvimento, abre uma chave, entre eles está o autismo. Tá. Hoje é o mesmo, no DSM-5 você colocou tudo no mesmo guarda-chuva. Tá. Transtorno do espectro Então tem autista. Tecnicamente 2 maneiras de se abordar. Mas e no dia a dia, mãe? Como que para quem tem um caso na família, para quem tem alguém que ama muito, com um transtorno semelhante, como soa melhor, como se ouve? Bom, eu sou uma mãe que me afeta muito até como se chama. Mas eu acho que está dentro do transtorno. Hoje a gente até me fala assim, dentro do transtorno, que você já... dentro do espectro, que você já finaliza, assim, ou meu filho então não autista. É errado dizer essa criança é autista? Não. Tá, não é errado e também não é desconfortável. Não. Era isso que é importante saber. Muito embora eu acho que enquanto a gente se preocupa com o nome, com as nomenclaturas, a gente esquece a essência da coisa. Então vamos esquecer essa bobagem toda, porque crianças são crianças e cuidados especiais todas elas precisam. No caso de quem tem um transtorno, precisa de um cuidado muito mais específico que o que nós vamos descobrir agora. Pois é. Uma das coisas importantes hoje, assim, qualquer suspeita de um transtorno, desenvolvimento, né, autista ou não, mas que caminha nessa direção, o mais importante é começar a fazer a intervenção. A criança precisa se comunicar, precisa interagir, precisa imitar, precisa olhar. Uma série de repertórios tem que ser construídos e ensinados para que ela possa, né, se desenvolver da melhor maneira possível. A gente não tem mais, como a Carol falou, antigamente se esperava, né? Ainda se espera às vezes, ainda né? Se espera. Não, espera mais 6 meses, né? Espera Cada mais um ano. Jeito, Exatamente. E é uma janela, né, assim, né, Carol, assim, do desenvolvimento
muito rápida e muito que se rápida perde, e que se perde. e que eu acho que a estimulação, sendo ou não um transtorno ou não, estando ou não dentro do espectro, quando nota-se algo de diferente, né, atípico ali do próprio desenvolvimento, é interessante já ir procurar profissionais. Tá, né? doutoras, eu vou fazer uma interferência como mãe, como espectadora, como quem está lá em casa e tem um bebê na faixa de 6 a 2 anos de idade. O que são esse comportamento diferente? Porque para a mãe, para todas as mães, seus bebês são perfeitos, são lindos e não tem nenhum tipo de problema, porque elas têm, não é que elas se recusam ou negam, elas têm uma resistência muito grande de vê-los como diferentes. Às vezes não é nem essa dificuldade, mas às vezes não tem contato com outras crianças e não sabe de verdade observar, comparar, fazer esse comparativo. Mas uma das coisas que chegam muito na nossa clínica, né, nessa faixa etária, e eu acho que em consultórios também de médicos, né, pediatras, no geral, que são os primeiros, né, que acolhem essa mãe, uma das situações é assim, a gente chama atenção e ele não segue com o olhinho, né? A gente chama e ele parece que não observa. Alguns pais pensam que a criança pode ser surda. Isso, pode ser confundido com problema auditivo. Tá. Ou eu chamo e não me responde, não olha para trás, não aponta o dedinho, porque a gente já começa a falar, olha lá, olha o que tem, neném. Ou quer, ele mostra com o dedinho o que ele quer. Então, essas questões do próprio desenvolvimento são questões que chamam a atenção e que às vezes a família não tem contato com outras crianças ou não está perceptiva a isso, né? Porque cada criança realmente é uma, mas você tem que estar observando isso. Uma das coisas que chama muito a atenção, e acho que é um sinal, um alerta, assim, são as escolas, né? Então a criança por volta dos seus 2 anos, ela está na escola e ela praticamente não fala, e ela tem esse conjunto de comportamentos que a Carolina falou. Alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não vai bem, né? E às vezes a escola não é o médico, às vezes é o pediatra, mas é a escola mas se a mãe não nota, a escola que chama. responde. Exatamente. A escola o que você percebe? Como chama sua filha? Júlia. A Júlia, você já tinha falado. Claro, daí o Jujuba, a Jujuba, né? O que aconteceu? Quais foram os sinais que te alertaram? A Júlia, ela foi um caso diferente porque ela começou com uma epilepsia. Tá. Ela começou com uma epilepsia e isso foi difícil o controle. Você teve uma gravidez normal, um parto tranquilo, foi tudo normal. Só que ela teve uma catapora com 6 meses. Tá. E muitos dizem que às vezes ela tinha o gene predisposto e precisava de um gatilho. Entendi. Para essas coisas acontecerem. Mas isso não é comprovado também? Porque eu tenho um exame genético que a gente conseguiu achar um dos genes que foram afetados. Ana, quando eu te olho, eu preciso fazer esse comentário, porque senão eu não vou conseguir pensar em outra coisa a partir daí. Eu vejo uma mãe que deve ter feito uma jornada absolutamente longuérrima atrás de respostas. E, cara, não se sinta só, porque eu conheço muitos casos que tem. Você deve saber disso, obviamente. Você é uma representante muito forte, muito importante para quem está nos assistindo. Obrigada. Porque você não é a única e graças a Deus você teve esses recursos. Eu estou entendendo que você teve esses recursos para ir atrás e hoje está... Gente, vocês vão ver o que essa mulher está apontando. Que evento é esse que ela está trazendo para Ribeirão Preto para você, que não teve esse mesmo recurso que ela. Então, muito bacana, parabéns. Desculpa, agora pode continuar, porque se eu não falasse isso, eu ia ficar pensando nisso. Não, realmente a gente faz uma caminhada em busca de respostas que eram coisas que não me supriam muitas coisas. E só que o Dr. Gadia e a pediatra da Ju, que é a doutora Sueli, sempre foram muito unidos comigo. E ele sempre falou, Carol, quando tiver algum exame genético que vale a pena a gente faz. E isso a gente foi caminhando, mas quando a gente conseguiu controlar as convulsões dela, a gente viu que o desenvolvimento dela não estava bem e que alguma coisa tinha. Uma época ela parou de falar, ela não conseguia interagir com as pessoas, ela tinha dificuldade no comportamento, de compreensão, teve um atraso no Fisionomicamente não se percebia nada? Não, nela não, a respeito disso não. Tá. Ela teve outras coisas que a gente foi arrumando, ela teve um estrabismo que a gente arrumou. O estrabismo é típico, doutora? Não.
Porque eu conheço muitos Acontece, casos. mas não é típico, assim. Na verdade, no autismo você não tem nada de típico. A única coisa típica no autismo, assim, é a dificuldade de interação. Então, mas qual é a relação do estrabismo com o transtorno? Porque não é transtorno um caso não que eu tem. conheço, não, são O que vários. acontece é que Tem eu acho vários. que- Mas também não sei se tem. Ou Eu relação. acho que o que tem talvez seja assim, é muito frequente no autismo você ter convulsões, você ter crises convulsivas, você ter epilepsia, você ter outras coisas e o estrabismo entra nesse Relacionadas. conjunto. Entendi. Algumas síndromes cromossômicas, algumas coisas assim. Mas o estrabismo mesmo com o autismo... Mas nada em relação à estereotipia, Não. né? Ao Não contrário. tem nada. Não, ao Tá. contrário. Até assim, uma das situações é no shopping ou em feira livre, ou no supermercado, a criança ter uma crise, né? E acharem que é birra, que é uma mãe que não sabe educar o filho, ou que é falta de que é má educação. criação, né? Exato. Porque, na verdade, eles não apresentam nada. Você só vai observar com o tempo mesmo. E pelo comportamento, né? Exato. O gatilho comportamental, aquilo que ele acaba por alguma situação que o machuca ou ofende, e aí ele tem o A comportamento. criança pode viver, por exemplo, até uma idade X e a partir daí, dentro dos padrões de desenvolvimento e de repente apresentar, de fato, não por falta de observação dos pais ou de repente de verdade, desenvolver um sintoma pertinente ao transtorno? De uma hora para De outra. uma hora para outra? Acho que a doutora Gláucia... A gente tem que ir para o Pode. intervalo comercial. Pode, sim. Às vezes a criança tem um desenvolvimento próximo ao normal, por volta dos 2 anos, ela regride. Ela para de falar, ela desaprende o que ela aprendeu, dá uma estacionada, depois disso melhora um pouco. Que é o que e a aí Ana chamou de continua. gatilho. A gente não sabe muito bem. Tem uma hipótese que seria que por volta dos 2 anos a gente tem uma queima neuronal. O cérebro está desenvolvendo, aí alguns neurônios vão morrer para ficarem os importantes e Às vezes muda a acontece configuração não do ficar todos cérebro. os importantes. Às vezes... Não preciso fazer essa consideração. Tem gente que não ficou só os importantes. Então, e às vezes assim, depois disso, quando não tem essa reconfiguração, às vezes acontece da criança se reconfigurar dessa forma. Entendi. né, Perdendo com algumas É como se houvesse um Essa- grande vendaval, bagunçasse Mas tudo e de isso, repente se reorganiza de uma forma diferente. Mas na assim, isso é uma tenridade, né? hipótese também. Isso é uma hipótese também. Não é uma certeza e não é... Autismo, assim, você põe no plural. Você tem várias formas de autismo. Você Que tem é o que várias... torna o transtorno tão Especial. desconhecido, tão complicado e tão difícil divulgação até que as pessoas possam compreender. Esclarecimento, essa é a palavra. A gente tem que ir para o intervalo comercial. Eu sei que você está preso aí, ó, não sai daí. Volta conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar, nós quatro, não, elas quatro e eu, vamos falar sobre esse evento que vai acontecer em Ribeirão Preto, que eu tenho certeza absoluta que esteja você onde estiver, tendo ou não tendo algum caso na sua família, estando ou não estando ligado a isso, é a sua obrigação se inteirar. Você precisa engrossar essa corrente. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. A leitora Aline Bressani me mandou aqui pelo Facebook um pedido para ensinar como usar o delineador em caneta. Na verdade, Aline, ele não tem diferença para o delineador líquido, a não ser, claro, que é mais fácil de aplicar. O traço é mais firme e te dá mais segurança na hora de aplicar nos olhos. Só que eu também separei algumas dicas que vai servir para todo tipo de delineador. Vamos lá? Com a lateral da caneta ou pincel do seu delineador, aplique na linha dos cílios como se estivesse carimbando, formando uma linha que será sua guia para a segunda demão, aonde você vai corrigir as imperfeições e deixar o delineado perfeito. E para fazer o tão cobiçado delineado gatinho, use uma fita na diagonal abaixo dos cílios inferiores. Aplique o delineador, espere secar e retire a fita. Viu só? Aline, eu espero que eu tenha te ajudado, tirado suas dúvidas, e você que está em casa também pode mandar sua sugestão para as nossas dicas. É só acessar crismenegusse.com, facebook.com/crismenegusse e no Instagram @crismenegusse.
Estamos de volta e eu tenho um recado aqui que me pediu, alguém foi na minha rede social, deixa eu ver quem foi a Gisele Camperoni. Gisele, ó, tá aqui, vou dar o recado que você pediu por sua conta e risco, mas eu tenho certeza que você tem que ouvir esse recado porque eu preciso da sua ajuda. Olha só, a senhora Maria de Viges Pinto da Rosa está internada e precisa da sua doação de sangue. Você sabe, eu sou doadora, você sabe que de 3 em 3 meses eu vou lá, dou o meu sangue, independente para quem e como, mas nesse caso ela precisa repor o sangue usado nessa internação dela. Então ela tem O positivo, é o sangue que ela precisa, e você tem, é muito simples, vai até a Quintino Bocaiúva 470, que é o Hemocentro, ou na Catão Roxo 2501, e você vai doar o sangue em nome dela. Então, Maria de Viges Pinto da Rosa. Não esqueçam, por favor, a família está precisando e é importante que você faça isso, nem que seja para que você se sinta melhor. Eu acho que é um bom motivo para você se deslocar da sua casa. Aproveita que quando parar a chuva, que está chovendo muito em Ribeirão, e dá um pulinho, vai lá, faz um bem danado, você vai gostar. Você não vai deixar de ir nunca mais, mas dessa vez vai pela Maria de Viges, tá bom? Bom, quero falar também que se você está preocupada com a sua saúde, se você precisa de bons profissionais, como esses, inclusive, que estão aqui, essas que estão aqui conosco, você não pode contar com o serviço público de saúde, infelizmente. Seja na nossa cidade, seja no nosso estado, ou seja no nosso país. Você sabe como é que está a situação. Está na hora de você ter um plano de saúde. Que plano? Nosso plano é esse, o plano é que você tenha Unimed, porque se você tiver Unimed, você vai ter bons médicos, bom atendimento, bons clínicos e agora um hospital que vai estar aí, ó, prontinho para atender você com a tecnologia de ponto, alta sustentável, muito legal e muito bacana porque é nosso. Bacana. Se você estiver fora do país, fora da cidade, em qualquer lugar do Brasil, você vai entrar e vai ter aquele outdoor, você sabe, dizendo, ó, fica tranquilo, aqui tem Unimed. Pois é, aqui no Sexo Arroz Internet, fica tranquilo, porque também temos Unimed. Unimed é o plano, esse é o nosso, combinado? Então vamos lá, voltamos, você disse que ninguém vira autista da noite para o dia. Isso, é um processo, né? É um geralmente processo. ligado ao começo da infância, né? Não é que assim, aos 10, 15 anos a criança vira autista. Ela vai mostrando sinais desde pequena, o desenvolvimento não acontece da forma esperada, e aí, enfim, alguma das hipóteses para esse tipo de desenvolvimento diferente pode ser o autismo. Outras coisas podem até porque, segundo a Ana Felício, também o autismo ela é ela está agregada, ela pode ser associada, um transtorno associado a outros. Como é isso, Ana? Eu não sei muito explicar cientificamente. Não, mas do jeito assim, que você me explicou ficou legal para o meu público. Vou dar um exemplo que o Dr. Gadia fala que ficou muito fácil de eu entender. Que o autismo é como se fosse uma febre. E a febre pode vir com uma infecção de garganta, pode vir com uma catapora. Sintoma, pode ter várias causas. Então ele pode vir acoplado com síndrome de Down, com síndrome de X frágil, com epilepsia. Então não necessariamente o autismo vem sozinho. Que é o que chamamos de comportamento autista, doutora? Que não tem a ver com o transtorno, mas só com aquele comportamento específico? Não, acho que ela está dizendo é autismo mesmo. Autismo mesmo, tá. É o autismo que é multifatorial, ou seja, ela tem muitos fatores que podem levar ao autismo. Você pode ter um autismo congênito, ligado à genética, ou a uma infecção, ou a, como ela falou, o síndrome X frágil e tudo mais. Um acidente obstétrico, enfim. O comportamento autista, acho que está mais ligado assim a alguns sintomas dentro desse espectro, né? Entendi. Que seria essa falta de interação social, falta de De comunicação, atenção. ou os maneirismos, né? Que a gente fala assim, que a pessoa que são os interesses restritos, repetitivos, coisas assim. Interesses restritos, uma coisa que me chama muito a atenção diante de algumas crianças portadoras que eu já vi, é muito ligada à televisão, por exemplo, a imagens coloridas. Procede essa observação minha ou não? Sim, talvez a imagens, né? Assim, o movimento, luz, né? A imagem em si, eles têm uma rapidez com o processo tecnológico muito grande, tablet, TV, né? Mas nem todos são fixados, vamos dizer assim, nessa questão da TV. Mas a imagem, para eles, garante uma boa comunicação, na verdade, né? Então, porque alguns estudos dizem que eles falam por imagens, né? Então, aquilo que eles enxergam, eles se comunicam por imagem. Então, a TV, o tablet, é uma maneira deles interagirem. É uma maneira de iniciar uma interação. É certo pensar, doutoras, que então existe um mundo paralelo, particular, desses portadores, onde eles interagem constantemente, ou com eles, ou com a imagem, mas e que acaba excluindo nós todos, é isso?
Eu acho que talvez existem alguns recortes, né? Então, em alguns momentos, assim, a criança fica muito interessada em algumas coisas e o resto do mundo perde um pouco a graça, né? Então, uma das coisas que a gente às vezes faz... acontece isso comigo também, doutor. Mas nesse caso, a gente precisa ajudar essa criança a criar novos interesses, porque senão ela não se desenvolve, como uma criança típica faria. Ótimo, né? Porque aí a gente vai encerrar aqui essa questão da explicação do que é o autismo, que eu acho que deu para a gente dar uma pincelada bem importante, e vamos entrar no que nós podemos fazer, que eu acho que é exatamente o que todas as mães querem e é o que você passou a vida buscando, 15 anos buscando, né? O que podemos fazer, doutoras? Está com vocês. Eu acho que o primeiro de tudo, acho que como mãe, é a aceitação. Eu acho que quando a mãe aceita... Cara, eu sou fã dela, eu já fiquei fã de você dar autógrafo. Acho que meio caminho é andado, porque eu acredito muito nisso, tanto no amor, na fé, na aceitação, nesse convívio familiar que a família faz para estar com essa criança. Eu acho que isso já é um excelente começo, ela já se sente muito segura, ela se sente amada, ela se sente aceitada, e com a interferência dos tratamentos e das intervenções, isso flui de uma maneira muito grande. Até porque sai daquele clichê do nós vamos amar assim mesmo. Não, vai amar apesar de tudo, vai amar de qualquer jeito, não precisa nem falar, a frase nem existe, nem cabe dentro desse processo de aceitação. A gente já conversou aqui sobre isso, sobre outras síndromes e outros problemas que acarretam as nossas crianças, a gente já falou sobre isso, sobre aquelas 3 fases. Lembra que eu relacionei com luto para vocês e que na verdade tem muito a ver com a aceitação desses problemas? Quer dizer, a gente vai negar sim, a gente vai barganhar sim, a gente vai, enfim, e no fim a gente vai aceitar. Antes que isso aconteça, dentro do autismo e muitas outras síndromes, é importante que, até mesmo antes dessa última fase, que é a aceitação, você já comece com essa intervenção. Então, é disso que nós vamos falar. Fala, eu achei bem legal o que você falou, assim, que às vezes você trabalha no escuro, né? Durante muito tempo, apesar de estar com especialistas e tudo mais, você não tinha um diagnóstico, não tem um diagnóstico fechado. Mas você trabalha sem um diagnóstico fechado, né? Porque eu vejo muito assim, uma ânsia de primeiro fechar o diagnóstico para ver o que vai fazer. E às vezes a gente vai fazendo tudo meio junto. Né? Às vezes é o Porque inverso, quando você vai né? fechando o diagnóstico, você vai trata. perdendo tempo. Então você começa, se a criança não está falando, você vai procurar uma fono. Se há um distúrbio de comportamento importante que justifica uma medicação, você vai medicar. Né? Se há uma dificuldade de interação, você vai procurar uma psicóloga. Você vai procurar uma TO. Quando chegar a hora, você vai procurar uma psicopedagoga. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente não faz, eu recomendo assim, não fazer tudo junto, porque de repente a criança já tem dificuldade de interação, você pega põe uns 5 profissionais tudo ao mesmo tempo, né? Ela tem que fazer um vínculo com cada um deles. Então você vai escolhendo o que você vai fazendo e você vai acrescentando e mudando e vendo. Minimizando as dificuldades. Você vai diminuindo as dificuldades que a criança tem no desenvolvimento. E aí depende de cada criança, de cada dificuldade que é apresentada. Né? Sim. Hoje o que se faz muito, quer dizer assim, existem muitas formas de trabalhar, né? Assim, uma das que, enfim, que tem a ver até com a fundação, com o Panda, é assim, vem da análise aplicada do comportamento, que é um sistema de trabalho bem intensivo, que procura trabalhar todas as habilidades de uma vez, né? Claro, dentro dos níveis que cada criança apresenta. Então, a gente sabe hoje que, cientificamente, na verdade, assim, que quanto mais oportunidade de praticar aquelas coisas que a criança não sabe, mais chance ela tem de aprender. Quer dizer, às vezes não adianta, para um problema tão global, que a criança vá uma vez por semana, por exemplo, no consultório de algum dos especialistas. Isto frente a tudo que ela precisa aprender é muito pouco. Então, assim, orientação à família, trabalhar com outras equipes, quer dizer, todo mundo... isso é fundamental. Então, deixa eu ver se eu entendi. Peraí, então vamos imaginar que uma dessas crianças necessite de uma fono. O que você está dizendo que talvez não seja a abordagem mais eficaz, que ela vá uma vez por semana nessa fono, mas que essa fono seja trabalhada dentro de um contexto de outras habilidades que estão sendo tratadas. De um plano de trabalho, né? Acho que é isso. Uma equipe, no caso. Doutoras, eu preciso dizer isso para vocês, é muito caro isso. É muito caro. É muito, não é, mãe? Hoje, até a proposta da Jujuba, ela é de trazer a um baixo custo, serviço gratuito quanto de baixo custo. Porque realmente hoje fazer uma intervenção multidisciplinar, que é o caso, que você, às vezes, claro, você prioriza aqui ou ali, mas você tem que fazer algo forte, né, que faça a diferença nessa criança.
E o custo no Brasil ainda é muito alto. Sabe por quê, doutora? Porque os profissionais, Ana, porque todos os profissionais têm o valor do seu trabalho. Por mais que nós sejamos, e eu me incluo nisso, humanitários, e que a gente queira fazer, nós precisamos viver também. Os profissionais precisam viver. Então, assim, claro que dá para abrir uma exceção aqui, uma bolsa aqui, outra coisa ali, mas no conjunto da obra, não dá para ficar doente, não dá para ter um filho doente ou um filho que precisa de atendimento nesse país, infelizmente. E hoje, Maria, na clínica mesmo, a gente não se resume mais só a alguns recursos básicos, poucos, né? A gente também tem um desprendimento alto de materiais que tem que se ter para essa criança também. No diagnóstico também, né, doutora? Porque nós estamos falando de aparelhos caríssimos também, porque os pais passam por todas essas fases. Eles vão querer fazer uma tomografia, uma ressonância, não é? Então, assim, até que passe por todas essas fases, muito já se gastou. Sim. Nem todas as famílias, muito pelo contrário, 1/100º das famílias estão preparadas para viver uma história como essa. Não é isso que se espera quando se engravida. A gente não tem uma rede pública que suporte. Né? E se as escolas tivessem estrutura para receber essas crianças, tivessem a fono, tivesse a psicóloga, tivesse o professor especializado. Você apoia a ideia de que uma criança com o transtorno tem que estudar numa escola regular ou numa escola específica? Regular. Junto Só com que outras hoje crianças. o ensino, aqui no Brasil, o sistema regular não é o ideal. Então, como a gente sai dessa sinuca? Então, hoje, até a Júlia hoje, ela estuda em casa, porque o método de ensino ele vai te afunilando. Ainda existe muito bullying, existe preconceito, os professores não estão aptos a fazer um material adaptado. Material adaptado. Peraí. A gente tem que ir para o intervalo comercial, é isso? Não, é porque parei no bullying. Quem sofre esse bullying? Os pais ou a criança? Porque a criança se dá conta dele? Se dá. Cara, vocês entenderam isso? É muito grave, é muito mais grave do que supunhamos. O bloco está terminando, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Na volta, eu quero contar para vocês o que vai acontecer finalmente, porque um programa, infelizmente, é muito pouco para a gente falar sobre o tema. Tem um monte de coisa que eu gostaria de falar, mas por sorte sua, Ribeirão Pretano, por sorte sua, que você que está assistindo o programa, esteja em qualquer parte do país, vendo pela internet, que você ainda pode pegar um avião. Que dia vai ser? Do dia 17 ao dia 22. Do dia 17 ao dia 22. Pegar um carro, pegar um ônibus, pegar um avião e vir para cá. Porque aqui vai estar acontecendo, vai ter um monte de respostas para as suas perguntas. E a gente vai falar disso no último bloco do Sexo, Arroz e Internet. Não sai daí, volta aqui. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram um pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão.
Estamos de volta. Eu sei que você, como eu, deve estar lamentando, porque o tempo voou. Hoje a gente já está no último bloco e você sabe que dica que eu vou te dar agora, né? Vou te dar uma dica daquela que você precisa ouvir. Você precisa viajar. Já te falei isso? Mas não precisa gastar dinheiro, não precisa sair de casa, não precisa passar estresse de avião. Ai, Deus, que medo de avião que eu tenho. Não precisa nada disso. Sabe o que você faz? Pega um livro, escolhe um livro da sua preferência, mergulha nele, viaja, vai, solta as asas, põe asas na sua imaginação, mas não vai em qualquer lugar buscar esse livro, claro. Vai onde você tem muitas opções e se sente feliz. Sabe onde? Na Paraler. Vá até lá e curta, porque hoje eu fui e eu curti. Olha só, a primeira indicação do Eu Curti de hoje de Nick Vujicic, acho que é isso, superação, devoções para uma vida absurdamente boa. Presta atenção nessa capa. Legal, né? Não preciso nem indicar. Leia. Eu já li. Bom, gente. Ó, o outro é de Deepak Chopra. Você tem fome de quê? De quê? Quer dizer... Você tem fome de quê? Bacana, né? Ó, a solução definitiva para perder peso, ganhar confiança e viver com leveza. Eu não li, mas eu vou dizer para você, sem exercício físico e uma boa alimentação, esquece, porque nada do que está aqui vai servir, tá? Se não é isso que ele está falando, claro. Leia e depois vocês me falam. Ó, a última é da Leila Mechan, acho que é A Guerra das Rosas. Que capa linda! Olha que bacana. Também não li, vou levar essa na minha viagem. Gente, eu vou viajar, já conto pra vocês, tá bom? Olha só, então essa foi a indicação do Eu Curti de hoje. Já vou aproveitar e fazer aquele momento que é só meu. Aí a gente esquece que tem convidado, esquece que a gente tá no programa. Desculpa, mas esse momento eu amo de paixão, que é te dar um livro de presente. Você pensa que é qualquer programa que te dá um livro de presente? Não é, é o Sexo, Arroz Internet. Pode ser que tenha outro, mas a apresentadora não tem tanto prazer nisso como eu. Quer ver que bacana? Você sortudo ou sortuda que ligou pra cá e participou, ganhou. Tá aqui, ó. Você ganhou um livro da Paraler, da sua preferência, na sua escolha. Vamos ver quem é? Vamos ver. Larissa Perrucci. É isso, Vitor? Perrucci? Bom, os 4 últimos números da Larissa é 5865, tá aqui. 5865. Larissa, lembra? Você tem que ir naquela loja próxima ao Ribeirão Shopping, não pode ser outra loja da Paraler. Vá com sua identidade, leva a sua identidade e diz, eu ganhei um livro da minha preferência, um vale-livro aqui da Paraler, vim buscar. Bacana, né? Ai, que sortuda, cara, joga na cena, que você é sortuda, hein? Vamos combinar. Então tá aqui. Vou aproveitar, antes que a gente engate no nosso assunto de novo, eu preciso falar que hoje é aniversário de um rapazinho, né? Um homem maravilhoso, que amo de paixão, que é o Pedro Borda. Sabe quem é? Filho do João Borda. Tá certo, né, Vitor? Falei certo, não troquei os dois, não, porque eu troco o pai com o filho. Enfim, da IPTV, que já esteve aqui, tanto um quanto o outro. Hoje é aniversaria. Feliz aniversário, Pedro, meu ufólogo preferido. Que Deus te abençoe e te dê uma carreira absolutamente meteórica, como você gostaria. Combinado? Amanhã, aniversariam Regina Magalhães, que está sempre comigo no Facebook, é uma gracinha de pessoa. Um beijo, feliz aniversário. Patrícia Ferrari, ela que faz a minha depilação, gente. Ela cuida da minha sobrancelha, ela cuida de mim, muito bacana, lá do Estúdio DK. Feliz aniversário, Patrícia, amo você sabe, né? Bom, Lucas Breta, outro jornalista importante que está lá na IPTV, que é nosso colega, já esteve aqui no Sexo, Arroz Internet. Feliz aniversário, Lucas. E Daniela Trombella, tudo amanhã. Na quarta, Lívia Cerezoli, outra jornalista que já foi da IPTV, que hoje eu não sei, não está vivendo na cidade, mas eu sei que nos assiste. Um beijo, Lívia. Na quinta-feira, Luciana Gasparini. Sabe quem é? Você sabe quem é? Irmã dos gêmeos, do Maurício e do Marcelo, filho do ex-prefeito, para mim, da eterna primeira-dama Aurizinha. Feliz aniversário, Luciana, antecipada. Feliz aniversário, parabéns. Você sabe o quanto eu gosto de você e da sua família, né? Então, feliz aniversário. Silvia Helena Scaff, também aniversaria. Na quinta-feira, Silvia, parabéns. Rafael de Lelo Batista, que é lá do escritório do Dr. Paulo Henrique, de advocacia. Doutor, parabéns, feliz aniversário. O Hideki do Sesc e o Leonardo Aguiar e o Léo Andrade, também jornalistas. Feliz aniversário para vocês, todos na quinta. Na sexta, Ulisses de Oliveira, Cláudia Bonice e Stella Hand. Parabéns, feliz aniversário. E no domingo, Fábio Rabelo. Sabe quem é ele? É o futuro, ou já é fotógrafo, filho da Fabíola Medeiros. Bacana, né? Feliz aniversário, parabéns, viu, Fábio? Bom, todos os aniversariantes cumprimentados. Vamos falar o que essa mulherada está fazendo de bacana e que me deixa assim, ai meu Deus, quero outro programa com vocês. Vamos contar. O que vai finalmente acontecer em março aqui em Ribeirão? Primeiro, quem nos deu essa honra? Conta pra gente, o que vai rolar?
Então, vai o Dr. Gadia, que é o de Miami, né, do Miami Children's Hostel, ele é o idealizador do workshop. Ele é americano? Ele é brasileiro, é um gaúcho. Ah, mentira, que que já bacana. está lá nos Estados Unidos há muitos anos, com família lá. Como ele chama? Carlos Gadia. Carlos Gadia. É. E ele é Com o esse nome idealizador- Mara Carlos, é brasileiro, né? No máximo espanhol. Ah. Ele idealizou esse workshop e nos perguntou se a gente ajudaria a realizar aqui em Ribeirão. Uhum. E aí, no último que eu fui dele, ele fez um em São Paulo, e uma coisa que me marcou muito foram que os médicos falaram que pena que nós atingimos só 300 e poucas pessoas, 400, eu não me lembro bem. E isso ficou sempre, já faz uns 3 anos atrás, né, Carol? Aí, quando a gente estava bolando o projeto, eu falei, isso aqui não tem como ser num hotel fechado para poucas pessoas. Eu acho que um time desse potencial, a gente tem que explodir informação. Foi quando a gente fez a parceria, nós fizemos a proposta para o Shopping Iguatemi. Ouviram? Com quem? Com o Shopping Iguatemi. Entenderam, gente? Está fazendo a diferença esse shopping, não tá? Eu tenho falado isso frequentemente aqui, frequentemente. Shopping Iguatemi está de parceira nesse evento. Um beijo para todos os integrantes dali da cúpula do Iguatemi, sobretudo para o pessoal do marketing. Um beijo para vocês. Gente, não são meus patrocinadores não, viu? É que eu tenho profundo respeito por eles mesmo. Continua. E a gente fez uma junção tanto do workshop, que é a única parte paga do evento, e é um modelo muito moderno, porque eles dão as palestras, eles dão os cursos pela manhã e estão sendo selecionadas 24 crianças para ter um atendimento por esses profissionais. Foram feitas inscrições, é isso? Foram feitas inscrições, mas acabou tão rápido. Pois é, tão como rápido, assim? Eu nem sabia. E foi muito rápido, a procura realmente foi muito grande. E aí o que vai acontecer? Toda a equipe dele, né, de Miami. Isso, né? toda a equipe. Essa equipe vai vir dos Estados Unidos para cá? Vão vir 5 pessoas. Tá, e aí essas crianças vão ser selecionadas e elas vão passar o dia todo... Não, cada um vai ter o seu horário e a parte da tarde vai ter atendimentos simultâneos. E são avaliações, São avaliações, orientação para a família, todas as informações assim, as maiores dificuldades da família, como essa família intervir na vida dessa criança. Tá, as inscrições para o workshop ainda estão abertas? Estão abertas. Gente, esse evento, é isso que ela vai falar agora, é pago, tá? Então é bem direcionado, é importante que as pessoas saibam que ela tem uma finalidade, que é a troca de informações, o enriquecimento do conhecimento acerca do transtorno. Mas junto disso, a gente saberia que muitas pessoas também não poderiam participar. A gente vai falar disso. Deixa eu falar das inscrições Tá. primeiro. Então, aí como é que eu faço se eu quiser participar desse workshop? A gente está com um site que tem todas as informações, que chama teabraço.com.br. T de tatu, E de elefante, abraço, tudo junto? Ou são junto. 2 As? Abraço. Não, só um. Só um A. Então, teabraço.com.br. Isso. Tá, e ali eu tenho ficha de inscrição, valor e etc, Tudo, etc. Tudo. Parcelamos em 10 vezes também. Tá. A parte disso, gente, e vocês sabem disso, que eu teria sérias restrições se isso não tivesse, obviamente, entrelaçado com coisas que podem estar servindo a você que não tem esse poder aquisitivo ou não tem essa disponibilidade para agregar mais conhecimento técnico, inclusive importado a respeito do tema, que são os eventos paralelos. Gratuitos. Olha os parceiros, conta para mim. Nós estamos com a Livraria Cultura. Viu? Né? Entendeu? Tá? Então tá. E que nós vamos ter um ciclo de palestras lá também de altíssimo nível de profissionais, até um profissional que é o Alisson Motri, que é um grande pesquisador, hoje conhecido mundialmente. São palestras. São palestras. Tá. Nós vamos ter, e ele tem um programa que chama Fada do Dente, que é onde a criança tira o seu dente de leite e ele está fazendo um trabalho que esse dente de leite é transformado em célula-tronco, que ele está trabalhando desenvolvendo uma vacina. São horários específicos? Essa programação eu também vejo nesse site que você acabou passando. Ela começa de terça até domingo. Tá, ó, então meu agradecimento já antecipado aí, ó, pro Matheus Gerardi, que é lá da Livraria Cultura, e eu encontrei com ele esse final de semana, nós falamos, ai, que legal, você também, eu também, tamo junto, foi sem querer, mas estamos a gente de novo, né, Matheus? De novo, a Livraria da Cultura e o Ribeirão, o Shopping Iguatemi unidos num propósito tão bacana. Fico muito orgulhosa de vocês também. E aí, então, o período é de 17 a 22. A 22. Então, dá 17, quantos dias são?
Dá de terça a domingo. São 7, 18, 5 dias, 19. né? Terça, quarta, quinta, sexta, 6 dias. 6 dias. Tá, e a Maria Carolina vai fazer o quê nesse evento? Na verdade, eu estou representando o Panda, né? E o Panda vai ajudar com filmagens, algumas coisas do próprio evento. E a gente vai fazer o Panda lançamento. é um apoiador, então. O lançamento da fundação, que é uma fundação que para crianças em risco e atraso do desenvolvimento, não é só para autismo, né? Então, síndromes genéticas, problemas metabólicos, assim, muitas crianças dentro do espectro a gente sabe que vão aparecer, né? Pela demanda que existe. Mas assim, nesse programa intensivo, a gente vai trabalhar com atendimento, com pesquisa e com cursos. No então, Panda. assim, no Panda, eu vou fazer a propaganda aqui Claro, para as pessoas por favor, eu quero poderem... o site. Isso, o site é www.fundaçãopanda.com.br e lá vai ter informação de curso, um pouco dos Tem algum profissionais que telefone, alguma trabalham. coisa para contato? Tem telefone, eu posso falar? Pode. Já. Você já Diz está no na meu mão? óculos, Já está na mão. Ah. Olha, o nosso telefone é Ribeirão Preto, né? 16 3637 4290. Tá, 3637-4290, então é da Panda Fundação. Tá aqui, ó. Quem pode pegar pra mim? Só pra ver que bonitinho. Tem um panda, gente. uma gracinha é o nosso logo. o cartão deles, olha aí. Ó, tá vendo? Bacana. Maria Carolina Martoni é essa maravilhosa profissional que está aqui com a gente e falando. Ela também vai estar desse fazendo projeto. uma palestra no evento. E ela é palestrante do evento. Ana 2, Ana 1, agora, sei lá, já perdi. A sua participação nesse evento Eu fantástico. estou ajudando a Carol, assim, no que ela precisa, né, do evento. Eu conheço a Ju, né, então... no que ela está precisando, eu estou apoiando. Tá, mas você não está mais na Ana, você está com atendimento clínico? Sim. Você tem um consultório, é isso? Eu faço, Tem e um o meu telefone? trabalho é o meu celular, né? Mas pode... Gente, falar? é para contato profissional, tá? Ela é gatinha, ela é bonita. Casada ou solteira? Casada. Casada, tá, gente? Contato profissional, pode falar. É 991-31-1789. Tá, repete, por favor. 991-31-1789. Tá, pode falar. E, na verdade, assim, falando um pouco rapidamente da terapia ocupacional, no meu atendimento, né? O meu atendimento, ele é todo focado, principalmente na interação social, né? E nos projetos de vida, nos projetos sociais. Então, eu tenho esse trabalho de sair com os pacientes, né? Entendi. E com os clientes, os pacientes, em feira livre, em shopping, supermercado, com a família ou sem a família, para fazer esse trabalho realmente de inserir socialmente de inclusão. as pessoas. Exato. Bacana. E um dos apoiadores realmente desse meu trabalho, que é realmente o Shopping Iguatemi, né? Sessão Pipoca, Que as tudo, meninas né? de lá que eles são sempre demais. realmente... A gente está terminando já, deixa eu só perguntar, desculpa, mas assim, ó, eu preciso perguntar, a gente tem informação nesse site também do evento sobre a Jujuba? Tem. A Jujuba é instituição. Né? Temos... a Jujuba também tem um site que é juju.ba. juju.ba.com.br. Não, só juju.ba. Só isso? Só. Gente, esquece o .com.br, então. E no Facebook, que a gente está sempre muito ativo, é jujuba.autismo. Perfeito. Então, ó, eu vou tentar, depois assistindo o vídeo do programa, colocar todas essas informações para vocês no site, na página do programa, até se as doutoras puderem fazer isso, seria muito legal para que muita gente possa buscar lá como fonte de informação para ser deslocado para isso. Doutora, tem algum telefone, algum site, sei lá, alguma coisa que a gente possa te encontrar para falar, olha, por favor, me ajude? Bom, por e-mail, né, glaucia.smb@uol.com.br. Glaucia. S de Schiavon, M de Mata. S de Schiavon. M de Mata, B de Benedicto. MD. MD. B. B de bola. Glaucia SMB. Isso, @uol.com.br. @uol.com.br. Meninas, eu já arranquei delas aqui o compromisso de que eu vou estar fora, vocês sabem disso. Esse é o nosso último programa ao vivo antes do nosso retorno pós-férias. Vou estar fora do país, infelizmente não vou poder estar no evento. Espero ter dado a minha contribuição para que vocês possam ter um sucesso absoluto e mais que isso, para que vocês possam cumprir a promessa que me fizeram de retornarem aqui quando eu voltar para o programa ao vivo, para contar como é que foi esse evento e todos os resultados positivos que tivemos com eles. Então, para você que me acompanha, saiba, hoje nós saímos de férias do Sexo Arroz Internet. Por favor, orem por mim. Na semana que vem eu vou estar voando. Vocês sabem que eu tenho medo, entendeu? Mas, ó, só na ida e na volta. Enquanto eu estiver lá, pode esquecer, porque eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz esperando para vocês para voltar. Então é o seguinte, quero dedicar o programa de hoje ao meu sobrinho, Pedro Piccolo,
e a mãe dele e a minha irmã Neuza, que cuida dele com tanto carinho. Você sabe, vocês sabem, todo mundo sabe, que o problema não é seu, até ser seu. Sexo Arroz Internet fica por aqui com a certeza absoluta, absoluta, que tocou você e que você vai aumentar essa corrente. Vem com a gente porque fazer o bem, cara, não dá dor de dente. Legal, né? Sexo Arroz Internet volta em março. Que dia, Vitor? Dia 16 de março estamos de volta ao vivo com você, se Deus quiser, com essas 4 aqui, ó, para contar o sucesso que foi cuidar de gente que precisa de gente. A gente volta, se Deus quiser, revigorados. Até lá.